Olá, bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. E hoje eu vou falar para você como sair das dívidas. E vou te falar conhecendo desse assunto realmente. Não sei se falo infelizmente ou felizmente, mas com conhecimento de causa, eu vou dizer para você como eu também saí das dívidas para prosperar na oficina mecânica, que é a minha primeira empresa. Então, se esse assunto é importante para você, eu já peço que você deixe o like neste vídeo. Se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Dívidas. Dívidas é algo que todo empresário, toda empresa, até mesmo as pessoas físicas têm. Mas existem dívidas boas e dívidas ruins. E o que seria uma dívida boa? Às vezes você está fazendo a compra de um equipamento, um investimento para crescer a sua empresa e você faz uma dívida planejada, uma dívida tranquila de pagar. Isso é uma dívida boa. E às vezes você acaba fazendo dívidas em que sua empresa acaba não dando conta de pagar, porque ela não foi muito bem planejada, pensada, executada. Essa é a dívida ruim. E aí eu vou trazer aqui para você esse assunto, porque é uma das maiores dores que eu recebo aqui no Instituto. Pessoas que estão com as suas empresas endividadas e não sabem como vai sair. E essa dívida começa a se tornar, sabe aquela bola que vai crescendo, crescendo, crescendo? Tem uma bolinha de neve, quando você solta na montanha cheia de neve, ela vai grudando com mais neve, vai formando uma bola gigantesca. E é aí, nesse ponto, que eu quero trazer para você como eu não deixei a bola ficar gigantesca a ponto de eu conseguir sair da dívida e superar essa dificuldade. E é o mesmo que eu ensino aos meus alunos e mentorados para eles também saírem dessa dificuldade. Então, eu anotei aqui alguns pontos para você refletir aí sobre a sua empresa. Primeiro ponto, break-even. O que é o break-even? Põe na conta do lápis tudo que você vende, tudo que você compra e tudo mesmo. Até a conta de água, luz, ou seja, despesas fixas e despesas variáveis que você tem todos os meses. E aí você faz a conta, vê se ela está positiva ou se ela está negativa. Chegou um momento na oficina em que eu estava arrastando algumas dívidas de equipamentos que eu tinha comprado para abrir a oficina mecânica, que eram equipamentos caríssimos, modernos, porque eu queria comprar o que era de melhor para abrir a oficina mecânica. E aí chegou um momento que eu estava arrastando essas dívidas. E aí, a hora que eu tirei essas dívidas do meu cálculo e eu fui ver o meu break-even sem elas, eu via que eu estava no azul. Eu tinha já lucro. Mas essas dívidas, quando eu voltava elas para a conta mensal, aí eu não fechava um mês. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que observar. Tira essas dívidas e observe se você está no azul ou está no vermelho. Se você estiver no azul, ótimo. Se você estiver no vermelho, vai ter mais coisas que você vai ter que cortar, mais coisas que você vai ter que fazer para você quitar as suas dívidas e até manter a sua empresa de pé. Porque se você não está tendo lucratividade, se você não chegou nem no seu break-even, você já tem um tempo de empresa, está grave. Talvez você até precise de uma consultoria financeira especializada. Mas vamos voltar para o primeiro caso, que era o meu caso na oficina. Eu já vendia mais serviços e eu já tinha lucratividade todos os meses quando eu tirava essas dívidas. Então,
como eu já tinha esse fluxo de caixa azul, vamos dizer assim, eu tomei a decisão de deixar de pagar essas dívidas. E como que eu fiz isso? Como elas estavam no cartão de crédito, eu simplesmente parei de pagar aquele cartão de crédito para depois, quando eu tiver todo o dinheiro para quitar aquele cartão, eu renegociar e quitar. Essa foi a minha decisão. E por que que eu compartilho isso com você? Porque foi uma decisão acertada. E decisão que eu já vi muitos financeiros, especialistas realmente na área financeira, também aconselhar. Benzuel é um deles. Ele mesmo fala que se você, até mesmo para sua pessoa física, se você está com dívidas que você está rolando, você para de rolar a dívida, vai ensujar seu nome, vai negativar o seu nome, mas aí você vai gerenciar melhor o seu dinheiro para depois você ir lá e quitar essa dívida. Aí você sai desse problema. Então, essa foi a decisão que eu tomei, porque eu já estava com fluxo de caixa azul. Já tinha atingido o meu break-even já há vários meses, quando eu retirei essa dívida e olhei. Então, esse é um ponto para você refletir no seu negócio. Se talvez você não esteja passando por isso e esteja nessa mesma condição. Outro ponto que eu marquei aqui, que foi uma das coisas que eu também me ajudou a tomar essa decisão, né? Qual era o mínimo que eu ia retirar do meu Prolabore nessa época? Então, o que que eu fiz? Nessa época, eu estava tirando já um Prolabore da empresa, e aí eu diminuí ele mais ainda, porque a intenção era poder guardar o máximo de dinheiro possível para eu quitar essa dívida. E olha que o Prolabore que eu tinha nessa época não era muito, não chegava nem à metade, mas muito longe da metade do que eu recebia quando eu era executiva. Já era pequeno, mas com a determinação que eu tinha de fazer essa mudança e juntar todo o dinheiro possível no menor tempo possível para quitar essa dívida, então para mim era um compromisso de honra. Então é algo que você também tem que fazer. O que mais você pode cortar na sua empresa, né? E isso é algo que eu fiz também com os outros insumos, né, com as outras coisas que nós comprávamos para a oficina, que talvez pudesse ser renegociado, né? E aí você vai procurar o pelo em ovo mesmo. Dá para renegociar a conta de internet e buscar uma mais em conta? Dá para renegociar, comprar, se você vai comprar sabão, copo, insumos, né, café, tudo para sua empresa. Dá para negociar com empresas que entreguem mais barato, ou até mesmo mudar a marca, desde que não caia a qualidade, se a qualidade foi importante para você. Enfim, você vai fazer um pente fino em tudo que você possa reduzir, desde o que você tira para você como pessoa física, ou seja, seu Prolabore, e também para a empresa. Porque lembre-se, o seu foco é você juntar dinheiro para pagar essa conta. E aí, tudo isso que eu estou falando para você está fazendo sentido? Comenta aí no nosso vídeo. Outro ponto que eu marquei aqui para vocês. Eu fiz uma previsão de pagamento. Então, com o histórico que eu já tinha analisado de faturamento da empresa, de todos os custos, o quanto que eu já tinha de lucro passando esse break-even, em quanto tempo eu pagaria essa dívida que eu parei de pagar, que eu sabia que eu ia ter que renegociar. E aí eu estimei. E aí eu falo para você, né, como nada é perfeito nessa vida e nenhum planejamento ele é 100% certo, nós estávamos indo muito bem em todos esses detalhes, até que chegou a pandemia. E a gente tem que estar preparados para quando alguma coisa que não está na nossa mão acontece e a gente tem que tomar uma decisão. E aí a pandemia chega, e nessa época eu estava com uma fila de espera na oficina de 3 a 4 dias, porque nós trabalhamos com agendamento, e de repente na pandemia sumiram todos os carros na primeira semana. Até os carros de frota que eu tinha contrato sumiram.
E aí a gente teve que remanejar muitas coisas. Tivemos que renegociar aluguel. Graças a Deus, a gente teve êxito nesses pedidos, porque de repente parou de entrar dinheiro. E eu falo para você, apesar de a gente ter parado de rolar essa dívida, ou seja, eu ter parado de tentar pagar o mínimo daquele cartão para conseguir não deixar de pagar, vamos dizer assim, a gente tem que ser pé no chão. Uma empresa que está crescendo, e nessa época a minha empresa tinha um pouco mais de um ano, a empresa que ela está crescendo, né, dificilmente você vai ter muito dinheiro sobrando, porque se tivesse, você não estaria com dívidas, não é mesmo? E aí, você tem que ir atrás dessas renegociações. Então, a gente renegociou tudo que pôde, principalmente as despesas fixas. E, graças a Deus, a gente conseguiu renegociar, o que nos permitiu não nos afundarmos mais. Mas como Deus ajuda quem cedo madruga, não é assim que diz o ditado? E eu acredito muito nisso, porque quanto mais você foca no seu negócio, quanto mais cedo você chega para trabalhar, quanto mais você se dedica, mais resultado você tem. Então, apesar daquela primeira semana ter sido terrível, a gente não desanimou e continuamos aberto, porque a oficina mecânica era um dos serviços essenciais na pandemia e fomos em busca dos nossos clientes. Então, você tem que fazer isso também. O que mais você pode fazer na sua empresa para gerar faturamento, para gerar vendas? A empresa necessita vender. E aí conseguimos trazer de volta alguns clientes de frota, porque eu tinha cliente com concessionária de energia elétrica, o que também ninguém ia ficar sem energia elétrica na pandemia, empresas de telefonia que nós tínhamos contrato naquela época, e nós conseguimos trazê-los para cá, para a gente gerar já um mínimo de venda na empresa. Fizemos anúncios online, nós já tínhamos anúncios online, mas nós não cancelamos. Aí você tem que analisar também o que às vezes você não pode deixar de cancelar. E aí isso nos ajudou muito no segundo semestre, porque depois de 2, 3 meses, as pessoas entenderam que a pandemia não ia parar, ela ia se prolongar. E algumas atividades começaram a voltar, e algumas pessoas precisavam de serviços. E no segundo semestre, nós começamos a atender, através dos nossos anúncios online, nós fomos encontrados por médicos, enfermeiros, até ambulância a gente recebeu para fazer manutenção, coisa que não é o nosso core. Mas naquela situação está valendo tudo, você abraça o que chega. E a gente teve um segundo semestre muito forte a ponto de recuperar o primeiro semestre. E fechamos o primeiro ano da pandemia dobrando o faturamento do ano anterior, que não tinha pandemia. Então, veja aí a importância de a gente ir atrás. E aí, como que eu paguei a dívida? Como a gente já estava guardando tudo possível, veja só, que você foca e expande. O meu foco era guardar todo o dinheiro possível para pagar essa dívida. No segundo semestre, como o segundo semestre da pandemia foi tão forte, a gente foi guardando tudo que foi entrando e logo a gente renegociou essa dívida e quitamos, né? O que é o renegociar? Você vai pedir para eles tirarem aqueles juros exorbitantes que não tem nada a ver, que é o que realmente acaba crescendo e deixando a sua dívida impagável. E aí nós fizemos isso e foi muito bacana, porque eu me recordo que no telefone eu negociando com a empresa, eu falava assim, gente, vamos lá, estamos no meio da pandemia, tem um monte de gente ficando desempregado, um monte de empresa fechando, eu sou a única louca que estou ligando aqui para pagar vocês. Então sejam pelo menos justos comigo, vamos tirar esses juros aí, para a gente poder quitar e ser feliz no que eu acho que também é justo, né? E foi assim que em poucos meses eu acabei quitando a dívida e graças a Deus saímos disso para depois ficar mais fortalecidos, né? Então, essa é uma dica que eu trago para você, que eu compartilho a minha experiência, eu abri aqui com vocês uma caixinha, né, da história da nossa empresa, minha primeira empresa,
para vocês também ver como que é possível a gente sair da dívida e que às vezes a gente vai sim passar vergonha. Eu passei vergonha sim quando eu tomei essa decisão de não pagar o cartão. Passei vergonha quando meu nome foi para o Serasa, porque o meu cartão era um cartão ainda pessoa física que estavam essas dívidas, mas em pouco tempo, com o foco onde a gente tinha, com esse planejamento que eu tinha, a gente pôde pagar as dívidas. Então, eu acho que é algo que eu queria compartilhar aqui com vocês, porque eu vejo também muitos alunos e mentorados meus com essas dúvidas. E desse jeito, eles também conseguem sair das contas e trazer mais saúde para o seu negócio. Então, se eu conseguir, se eles conseguem, você consegue também, tá? Essa é a minha dica de hoje. Não perca a aula de amanhã. Então, se você gostou dessa aula, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã às 7h27. Um excelente dia a todos.